estava na quinta série, eu cheguei pro Nunes, né, que era o maestro, perguntei se eu podia entrar para a banda e tal, e ele falou que não, porque eu era muito novo. É um fato curioso, porque assim, todos os alunos queriam participar da banda na minha época porque eles eram liberados mais cedo da aula, porque a banda começava a ensaiar às 5 horas e a aula ia até 5h30. E também tinha o caso de que quem desfilava pela banda ganhava 3 pontos na média no final do ano. Tinha amigos meus que tocavam, que já participavam, eu tinha essa pretensão de participar da banda, eu gostava, achava legal pra caramba, ouvia as músicas que eles tocavam, todos os instrumentos juntos tocando ao mesmo tempo e tal. Eu achava isso muito legal. Quando o Nunes entrou, ele chamou, né, os alunos nas salas de aula também. Quando ele entrou no João 23, ele era um professor novo lá. O outro professor era bem querido, então a aceitação foi bem complicada, ainda mais com o jeito do Nunes, né, explosivo. Muita gente não gostava dele como professor assim que ele entrou, né, porque ele cobrava muito. Ele literalmente brigava mesmo, ele literalmente botava ordem na casa e eu nunca tinha visto um perfil como aquele de um professor, porque o professor ele é muito restrito, né? Eu não posso falar de uma forma grosseira, eu não posso, e ele não tinha isso não, ele chegava na frente dos alunos e se tivesse que literalmente xingar e às vezes de uma forma educativa, ele fazia. Acabou, ele foi, me chamou e falou, olha, a banda precisa de uma mãe, você quer ser a mãe da banda? Falei, mas pela madrugada, que eu não tenho essa tua paciência, que esse bando de adolescentes... Não, vamos, a Luciana é muito boa, ela é muito boa e ela é muito desperta e a banda vai ajudar ela a ser concentrada. O que me motivou a entrar na banda foi a minha família, né? A minha avó participou da banda, minha mãe e meus tios participaram da banda. E aí a minha avó falou, pô, você podia participar da banda e tal. Eu falei, vó, nem sei como é que é isso, tocar um tambor. Aí a gente foi, nós todos, eu, minha irmã, né, a minha prima e meu primo, todos participamos da banda. Isso foi o que me motivou na época. Na época eu nem queria muito não, eu era bem levado na banda, eu tinha uns 15 anos quando entrei na banda. Fui expulso da banda porque eu não queria de início ficar ali, não gostava do surdo, tocava surdo na época. Né? Aí minha avó falou que aquilo era uma desonra para a família, não sei o que, o único da família Zaqueira que tinha sido expulso. Aí foi lá, a minha avó foi lá conversar com o Nunes, pediu mais uma chance. Aí o Nunes falou, mas ele não quer e tal. E aí eu fiquei voltei ainda no surdo e depois ele me apresentou a lira. Né? Eu vi ali Roxane, uma galera que tocava lira ali e falei, pô, eu queria tocar aquele negócio ali. E me descobri. Quando eu entrei para a banda, eu não sabia nada de música, nada, não tinha conhecimento nenhum sobre música. Eu tinha uma dificuldade enorme em coordenação motora, eu não conseguia no tarol, eu não conseguia bater no tarol, acompanhar as duas mãos para o desfile, para o ensaio, para a gente fazer marcação de passo, a marcha era terrível para mim. E olha que eu era do bumbo, o bumbo era o instrumento de marcação, e mesmo assim o Nunes ficava lá, pé errado, tá batendo o pé errado. O Nunes, junto com a banda, me deu uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir, que é pegar música de ouvido. Eu toquei lira durante um tempo, né? A maior parte do tempo que eu passei na banda marcial foi na lira. Eu achei que eu nunca ia conseguir tocar lira, porque tinha ensaio acontecendo do pessoal, às vezes eu ia para casa de amigos meus que tinham lira, eu tentava tocar alguma coisa, pegar alguma coisa, eu não conseguia fazer nada ali, achava aquilo ali muito difícil. Mas com o tempo eu fui melhorando, fui vendo como funcionava de fato as notas musicais e o meu ouvido foi se aperfeiçoando. E hoje, graças ao Nunes, porque o Nunes ele tinha o ouvido absoluto. É uma coisa engraçada que o Nunes ele não tocava violão, ele não sabia tocar violão, mas se tu desse um violão na mão dele para ele afinar, ele deixava o violão afinadíssimo. Ele deixava ali prontinho para tocar, mas ele não sabia tocar violão. Hoje eu não tenho esse nível, né, de ouvido absoluto, mas se eu ouço uma música e eu quero levar essa música para a lira, eu consigo tirar essa música na lira. Me ensinou a ser pontual, me ensinou a ter responsabilidade, porque ele sempre queria que eu entrasse, né, a entrada da lira. Ele pegava no meu pé para eu ser a que puxava, né? Porque as outras pessoas acabavam que só ensaiavam nos dias que a escola tinha, né?
os ensaios, então não tinha tanta prática, né? Então, em muitos desfiles, muitas apresentações, ele deixava essa responsabilidade no meu colo, né? Quando eu entrar o bumbo, você tem que entrar junto. O tempo, né, da música, ele deixava muito isso sobre minha responsabilidade. Então, a responsabilidade com isso e a pontualidade foram coisas que, com certeza, a banda ajudou no meu desenvolvimento pessoal. Aprendi muito, né? Disciplina, companheirismo, a questão de um ajudar o outro, ritmo. Eu sempre tive um problema muito grande com ritmo, tem até hoje. Eu não sou um cara musical, eu aprendi por tentativa e erro, mas foi um período muito bacana. Fiquei 9 anos tocando lira, né? Me formei na escola, saí da escola, fui para a universidade e ainda assim voltava para continuar ajudando ali um períodozinho. Eu vi essa mudança muito grande na Luciana, na minha filha, porque ela passou a ser mais atenta, ela passou a ser mais controlada, né? De entender o exato momento em que ela podia se manifestar através do instrumento e o exato momento que ela tinha que manter o instrumento dela em silêncio, porque outro instrumento estava tocando e era necessário esse respeito para que a música acontecesse, para que ela fosse afinada e para que quem estivesse ouvindo, ouvia a canção e sentir. Eu iniciei na banda na 6ª série, fui até a 8ª série, aí eu saí da escola que eu estudava, que era onde tinha banda, e eu fui para outra escola fazer o ensino médio. A banda era algo tão maravilhoso pra gente, era uma coisa que a gente gostava tanto, que a gente se desligava da escola, que a gente ensaiava, né, com a banda, e mesmo assim a gente continuava na banda. Eu fiquei 12 anos nessa banda, 13 anos, se contar o último ano, porque foram 12 anos direto, sem sair, sem nada, tirando as vezes que eu fui expulso da banda. Eu fui 3 vezes expulso, porque eu era um aluno que o Nunes ele me dava esporro e eu confrontava. Teve desfile em que aconteceu alguma coisa que não fui eu que fiz o erro. Eu lembro muito bem, não fui eu que fiz o erro. O Nunes achou que era eu. Eu fiquei muito puto na hora. Aí eu larguei meu instrumento no chão e fui embora, no meio do desfile. Eu larguei o bumbo no chão e fui embora. A gente se estranhava direto porque ele era bem durão, ele cobrava muito as coisas e eu também era bem geniosa. Eu também discutia, batia o pé, aí eu falava que eu não ia mais participar, largava a lira com ele. Aí quando chegava no ensaio seguinte, ele batia lá na minha porta. Vambora, eu tô te esperando, que não sei o que, falando. E eu falava que não, eu não vou. Aí sempre tinha algum outro amigo, né, junto com ele, que tentava me convencer a participar, eu voltava. E foi assim, foram 3 anos que eu participei da banda com ele. Mas foram 3 anos intensos, né? Porque era de segunda a sexta, aquele contato, e a gente brigando. Toda semana a gente brigava na sexta-feira, e chegava na segunda-feira, ele ia lá, mesmo assim, me buscar com a minha lira. Ele não tirava a minha lira do carro, porque ele sabia que eu ia voltar. E era assim, entre tapas e beijos a nossa relação. O Nunes era um cara assim, que o esporro dele era um esporro incrível. Era um esporro de querer enfiar a cabeça na terra, né? Da vez o aluno fala assim, não quero mais, porque eu não estou aqui para isso. Mas trazia muita disciplina para a gente, muita disciplina, essa questão de, cara, você tem que estar tocando, não pode ele fechar e sobrar numa tecla, num prato, né? Mas de pronto assim, era difícil, até porque eu precisava selecionar, mas depois que a pessoa conseguia caminhar bem ali na banda, todo mundo gostava, ninguém chegava no final do ano, caraca, eu não gosto dessa pessoa, senão a pessoa já teria saído. Mas depois que ele conseguia fazer essa questão da disciplina, o amor vinha logo em seguida. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que hoje muito do que eu tenho da minha aula é assim, né? Hoje eu sou professor de matemática, e o meu primeiro bimestre com os alunos é literalmente só disciplina. É assim, não gostou, filho, você não vai estar aqui na minha aula não. E aí primeiro a gente coloca a disciplina, sou professor do município do estado, mas depois o caminho vem, porque quando você tem um amor na troca, fica mais fácil ensinar. Não sei se era esse caminho pedagógico que ele seguia, mas sempre deu muito certo. Todo aluno que começa na banda
que começa a ouvir a lira, a ver a música acontecendo ali, ele tem essa pretensão de chegar um dia nessa fase, né? De chegar um dia na lira. Tanto que a lira também geralmente é composta por alunos mais velhos de banda. E eu tinha aquela pretensão de chegar ali. Quando eu estava ali no meu terceiro ano para o quarto ano, eu já tinha me tornado uma liderança no instrumento do bumbo. O bumbo é o instrumento de marcação, né? Aquele instrumento que vai levando a banda durante todo o desfile. Eu fiquei durante muitos anos, uns 2, 3 anos, durante essa função, levando a banda ali na frente. E com aquela pretensão de sempre ir para a lira. Passava ano, entrava ano, eu falava com o Nunes, pô, Nunes, eu quero ir para a lira, tem como não e tal, arrumar uma lira para mim. Ele falava que eu não podia sair do bumbo porque não tinha ninguém para colocar no meu lugar ali, não tinha ninguém pronto ainda para entrar ali. Quando eu fui para a lira, estava ocorrendo uma transição. O Antônio, ele estava saindo da banda e eu estava entrando na parte da lira. Aí o Antônio, eu lembro que o Antônio tinha uma lira de estimação, que era uma lira dele lá desde o início, que era a lira que ninguém podia encostar, ninguém podia tocar naquela lira, que ele cuidava muito bem dela, limpava com bombril direitinho, escova de dente e tal, deixava a lira toda perfeita. Você olhava todas as liras, a lira do Antônio estava sempre brilhando, e ele batizou aquela lira de princesa. Eu tinha a minha lira de estimação, né, a princesa, né, tinha um ciúme daquela lira, limpava as cordinhas com escovinha de dente, passava bombril, né, tinha muito carinho por ela, uma tecla a gente precisou trocar porque perdeu a afinação. Né? E aí eu sempre, uma coisa que eu sempre falei para o Nunes, eu quero passar essa lira para alguém que vai ter o carinho que eu tenho, vai ter o cuidado que eu tenho, né? E eu via o Fernando nessa questão de não, eu quero aprender lira e tal, sempre ficava perto da gente, a gente gostava de bater recorde, lembrei agora, de quando a gente parava, né? A gente estava perfilado para ir marchar, e aí, vamos parar aqui que a gente vai lanchar antes do desfile começar uma coisa, e a gente montava as liras. Botava de cabeça para baixo assim, e aí, conseguimos com 5, com 6. Eu nem lembro mais qual foi o recorde, mas ficou grandão. E nesse desfile o Fernando já estava ali com a gente, né? Ele tinha uma outra lira, as capas eram azuis, passaram a ser preta, se não me engano, e ficou bonitão ali, ficou um troço muito maneiro. E aí eu lembro que esse foi o meu último desfile. E aí, naquele ano, conversei com o Fernando, conversei com o Nunes, passei minha lira para ele. Quando eu fiz 10 anos de banda, eu falei pro Nunes que o presente que ele poderia me dar durante eu ter ficado 10 anos era ele me dar essa lira. Então eu tenho essa lira até hoje, um presente do Nunes para mim. A princesa, ela fica lá guardada também, eu quase não mexo nela. Ela fica lá guardadinha e tal, só de vez em quando eu pego ela para tocar alguma coisa. A morte do Nunes foi um baque para mim, mesmo já esperando. Porque a gente teve o último desfile em 2012. Aí eu já estava vendo que ele não aguentava mais ficar muito tempo em pé, ele já se queixava de dor, ficava sempre queixando quando estava com muita dor na barriga. Aí pedia, né, pra gente que estava mais tempo com ele, que tocava nas outras escolas, para auxiliar ele a levar a banda, né, a reger a banda. Então, quando ele ficou assim realmente afastado, ele não podia mais estar ali na frente da banda, foi difícil demais acostumar com a ausência dele, né? Era sempre lembrando dos bordões dele, juntos peses. Das coisas que ele falava no ensaio, que ele pegava no pé para poder marchar direito. Ele xingava às vezes, né? Parece que é burro. Falava assim com os alunos. Então tudo isso, esse jeito dele, né? Conforme ele foi se afastando devido à doença, foi dilacerante. Foi horrível. Nessa banda tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Nessa banda tá faltando ele, a saudade dele tá doendo